Muito bem, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, tá? Este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, nós temos palestra, depois passe e depois o atendimento individual que nós realizamos, tá? Durante as palestras tem também evangelização para as crianças, então quem quiser levar os filhos pequenos, né, para evangelização pode levar, tá? Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos começar o estudo. Vamos dar continuidade, né, ao capítulo. Deixa eu pegar aqui. Então, o livro nos domínios da mediunidade, né? Nós estamos ainda no capítulo 23, fascinação. Nós começamos semana passada, né? E nós vamos dar continuidade. Nós estávamos falando a respeito daquela senhora também que estava em tratamento, né? Uma outra senhora que foi atendida, que entrou, né? Ela levantou da cadeira, durante a reunião mediúnica, ela levantou da cadeira, rodopiou sobre os pés e caiu no chão tendo convulsões, né? E aí os espíritos estavam explicando que essa irmã ela estava sob o domínio de poderoso hipnotizador das regiões inferiores, né? Que era todo um grupo de espíritos vingativos que estava em torno dela, tá? Então a gente estava conversando sobre isso, né? Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente viu, né, o último parágrafo aqui, só para a gente relembrar, né, no ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão, né, o espírito principal ali, o mais importante espírito que estava ali influenciando ela, o desejo dele é humilhá-la, né, é humilhá-la. Por quê? Porque ela ficava emitindo como se fossem uivos, né? Como se fosse uma loba no chão ali, né? Uma situação humilhante, difícil, né? O pessoal da reunião ali orando por ela, tentando ajudar para que ela se levantasse e tal, mas ela naquela situação de exposição, né? Então, o mentor está explicando, né? O Aulus está explicando que ele pretende humilhá-la utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Acho que até na semana passada, no último estudo, até não acabei não explicando exatamente o que era a licantropia, né? Acho que no meio do estudo eu acabei esquecendo de falar. Licantropia é a pessoa assumir a forma do lobo, né? A forma de um lobo, a posição, né? Ficar fazendo barulhos como se fosse um lobo, tá? A gente sabe que espiritualmente a licantropia é quando a pessoa de fato ela assume a forma de um lobo no plano espiritual, né? São os fenômenos conhecidos de zoantropia. Zoantropia é no sentido geral, podendo ser qualquer animal, né? Licantropia é especificamente de forma de lobo. Você tem pessoas assumindo no plano espiritual forma de cachorro, de cobra, de ave, né? Vários tipos de animais, macaco, né? Por quê? Porque na verdade nós trazemos a lembrança dessas formas já vividas por nós. Nós temos a lembrança disso no nosso perispírito. Nós já passamos por essas fases evolutivas, né? Mas sob a ação hipnótica de um poderoso magnetizador, um poderoso hipnotizador das sombras, quando nós sentimos culpa, que a porta de entrada aí é a culpa, né? Então, quando nós sentimos culpa, esses espíritos se utilizam
da nossa abertura, né, da culpa, e utilizam da sugestão hipnótica. Sugestão hipnótica é aquela ordem que o espírito dá, né? Ele lança uma ordem, né? Pois você é um lobo, você é um lobo, você é um lobo, e vai induzindo a pessoa à forma de um lobo, entendeu? Então, no plano espiritual é um processo largamente utilizado para afligir as pessoas que chegam em processos de culpa, né? Tendo cometido problemas, crimes graves, né? Erros graves. Então, passam por verdadeiros tribunais. No livro Libertação, do André Luiz, a gente vê essa situação, né? Eles passam por verdadeiros tribunais no plano espiritual inferior, né? Os espíritos amigos não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão lá do umbral mesmo. E aí esses hipnotizadores, eles lavram a sentença, né? Induzindo a pessoa a esses quadros de deformação perispiritual, certo? Ok? Por isso, inclusive, pessoal, que é muito comum as pessoas sonharem. Eu sonhei que estava sendo perseguida por um monstro. Até crianças, eu sonhei que estava percebendo, tinha um cachorro atrás de mim, tinha um lobo atrás de mim, né? É porque muitos espíritos realmente assumem a forma, a personificação, né, de um verdadeiro monstro mesmo, para assustar. Alguns vão assumindo essa forma por quererem, por se identificarem mesmo com essa forma, e outros vão assumindo devido a essas hipnoses, né, esses processos hipnóticos que outros os induzem, tá? Certo? Isso aí nas reuniões mediúnicas a gente faz o contrário, a gente usa a sugestão hipnótica, a gente usa a sugestão em larga escala, né? A gente usa a hipnose em larga escala na reunião mediúnica, né? Então a gente usa também, só que para desfazer essas deformações perispirituais. Então a gente também vai dando ordens, né? Vai induzindo a pessoa a desfazer essa fixação, né, nessa imagem deformada, tá? Então vamos lá. Então, graças a Deus, ela estava recebendo ajuda numa casa espírita. E se não fosse isso, ela já tinha sido vítima da licantropia deformante. Ela já tinha entrado num processo grave aí, né? Tinha entrado num processo esquizofrênico, adotando a forma, a posição, por exemplo, de um lobo, né? Como aconteceu, eu falei para vocês, com Nabucodonosor, né? O rei da Assíria lá. Aulus informou que muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade. Tigrina é de tigre, né? Fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado, tá? Então vamos lá, o que o Aulus falou, né? Que muitos espíritos pervertidos no crime, quer dizer, aqueles que estão no umbral, aqueles que estão nas trevas e que foram grandes criminosos, vivem essa perversão. O que é uma perversão? É quando você faz alguma coisa para alguém, você sabe que está fazendo mal e continua fazendo, é uma atitude perversa, né? Todo mal, né, que a gente faz conscientemente é uma atitude perversa nossa, né? Então essas entidades, esses espíritos pervertidos no crime, alguns, né, abusam dos poderes da inteligência. Por quê? Porque, olha, pessoal, tem muitas pessoas inteligentíssimas aqui na Terra, por exemplo, voltados para o mal. Formam verdadeiras quadrilhas, né, para roubar o patrimônio público em tramas assim super complexas, fruto da mente,
né? Da mente inteligente de alguém que elaborou, que buscou, como é que a gente fala? Brechas nas leis, brechas nos sistemas, tal. A pessoa tinha que ser um gênio, né? Uma pessoa arquiteta, né? É tudo arquitetado, né? Por mentes brilhantes, mas voltadas para o crime. Voltadas para o crime, né? Então, essas pessoas que aqui na Terra, muito inteligentes, que abusam da inteligência aqui na Terra, lá no plano espiritual, acabam fazendo a mesma coisa. Até porque quando desencarnam, eles não desencarnam numa boa condição. Geralmente desencarnam numa situação muito complicada, muito triste e sintonizada com bandos de espíritos perversos também. Por quê? Porque aqueles que praticam o crime aqui na Terra, eles já estão ligados a grupos criminosos do plano espiritual. Uma coisa não está dissociada da outra, né? Mentes brilhantes, mas perversas na Terra já estão sintonizadas com outras mentes inteligentes do plano espiritual, né? Interessadas na criminalidade, interessadas na drogadição, interessadas em todo tipo de perversidade, vamos dizer assim, né? Então, quando a pessoa desencarna, ela vai engrossar os grupos voltados para o mal, né? Então, e o que fazem esses grupos, né? Essas inteligências, né? Fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Então, esses irmãos, né, endurecidos no mal, que cultivam atitude perversa, que estão no plano espiritual, que têm grande inteligência, grande poder mental, que têm um magnetismo muito forte, sabem lidar com as energias, né? Então eles acabam tendo um poder de influência muito grande. E aqueles na Terra ou fora da Terra que sintonizam com eles, né? Nós encarnados ou desencarnados que sintonizamos com esses espíritos, né? Eles fazem pesar sobre nós tigrina crueldade, né? E vão prejudicar a nossa vida, vão nos prejudicar moralmente, vão prejudicar a nossa família, vão prejudicar, né? Ok, pessoal? Por isso que oração, evangelho, mudança, né? Melhoria, mudança de pensamentos, mudança de sentimentos, de escolhas, né? De atitudes. Está entre fazer o certo e fazer o errado. Faz o certo ao invés de fazer o errado. Está entre andar na lei e andar fora da lei, ande na lei, né? Por quê? Porque de concessão em concessão, né? De concessão em concessão, você vai fazendo concessões ao mal, você vai fazendo concessões ao crime, você vai fazendo concessões àquilo que é errado. Você sabe que está errado, mas vai fazendo concessão, né? Daqui a pouco a vida está cheia, a sua vida está toda irregular, cheia de coisas ilegais, né? Você está mais sintonizado com as coisas ilegais do que com as coisas legais, né? Mais sintonizado com os espíritos que gostam das coisas erradas do que com aqueles que gostam das coisas corretas, né? Da honestidade, da justiça e tal, ok? É assim, é de grão em grão, né? É de passo em passo que às vezes a gente vai caindo moralmente. Ah, já fiz uma vez, vou fazer duas, vou fazer três, vou fazer quatro e vai, né? Ou você mantém firme a sua conduta, mantém a sua postura, mesmo que os outros achem que você é um banana, que você é um fraco, que você é um quadrado, que você é isso, que você é aquilo, mas você está firme. E está de bem com a sua consciência. E não tem nada mais importante do que estarmos de bem com a nossa consciência. Isso, na verdade, é a nossa única segurança. A única segurança que a gente tem, na verdade, é estarmos de bem com a nossa consciência. Todo o resto é ilusório. Todo o resto é ilusório. A verdadeira segurança que a gente tem perante a morte, por exemplo, né? Que é uma transferência de endereço aí,
é nós estarmos de bem com a nossa consciência. Isso nos protegerá em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? Nos protegerá desses bandos de espíritos, porque nós não estaremos na sintonia deles. A gente pode desencarnar hoje, mas não estará na sintonia deles. Porque você foi se mantendo íntegro, né? Tomando as atitudes mais corretas, mais nobres, mesmo com dificuldade. E isso não tem nada que pague. Não tem nada que suplante isso aí. Né? Ok? Por isso que Jesus falou, olha, não temam aqueles que matam o corpo. Temam aqueles que rebaixam a alma. E que pode fazer te lançar no fogo do inferno. Na jena. Que ele fala na jena, né? Na pedra que eles costumavam falar, né? Você entende? Então, aquele que mata o corpo apenas mata o corpo. Agora, aquele que nos induz, que consegue abrir uma brecha e vai nos induzindo ao mal, esse nós temos que tomar cuidado, porque esse pode ter um impacto muito grande na nossa vida, inclusive após a vida material. Né? Pode nos induzir a muitas atitudes criminosas, vamos dizer assim, né? Ok. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Né? Então, as pessoas que se sintonizam, né, com esses espíritos, como a gente vê no finalzinho aqui, ó, né, acabam sintonizando pelos débitos do passado, né? Então, os débitos que a gente traz e a culpa que a gente sente, né, acaba sendo a ligação mental, emocional com esses espíritos, né? Há semelhantes vampiros, né? Porque esses espíritos são verdadeiros vampiros, né? Eles não apenas nos induzem, podem nos induzir a situações muito vexatórias, quanto drenam também as nossas energias. Tá? Então, ao mesmo tempo que nos induzem ao mal, nos induzem ao erro, à queda moral. Por quê que eles fazem isso? Né? Porque eles querem que nós estejamos fragilizados. E quanto mais nós estamos fragilizados, mais nós sintonizamos com eles. E quanto mais nós sintonizamos com eles, mais eles sugam as nossas forças. Porque eles vão nos induzindo aos hábitos perniciosos, né, desequilibrados, exagerados. Eles vão nos induzindo ao mal. A ingestão de substâncias, né, entorpecentes, vão nos induzindo a tudo que é negativo. E nesse processo de se aproximarem de nós e de nos induzirem, eles passam a absorver o plasma que nós fornecemos, a energia vital que nós fornecemos, carregadas dos vícios, carregadas das qualidades morais deprimentes, né? Com as quais nós nos afinizamos e que gera sintonia com eles, ok? Por isso que a renovação moral é tão importante, né? Não é uma questão religiosa a priori. Não é uma questão religiosa a priori. Né? Trata-se de uma questão física, trata-se de uma questão de saúde mental, uma questão higiênica, da higiene mental, da higiene vibratória. Né? Porque a gente pode achar que a oração é um ato de fé apenas, né? Mas não é apenas um ato de fé, né? É uma força viva que nós estamos sintonizando e que nós estamos asepsiando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Né? Até no livro Missionários da Luz,
quando o espírito Alexandre fala, né, de pessoas que estão ali, ele está numa reunião mediúnica, mas com problemas. Um está com problema na área da comida, está comendo demais, uma senhora está com a barriga toda estufada, cheia de caldos, de carnes e massas e vermes também. Os espíritos estão vendo a barriga da mulher lá. Né? Parecia mais um alambique fermentando do que o estômago, né? E o André Luiz vê, então, com a sua visão de raio-x, vê lesmas que estão ali no ventre da mulher de origem espiritual. Ele vê lesmas materiais, né? Vermes materiais, mas ele vê também vermes espirituais, né? Sugando a energia da mulher, né? Consumindo essa energia vital da mulher na área do estômago. Aí o outro, que estava ali, um outro médium, também estava tentando a psicografia, eles observaram o sexo, a região genital do rapaz, e estava toda também repleta de vermes da tortura sexual, da fixação sexual, né? Do desequilíbrio sexual em que ele vivia. Também sugando a energia dele na área genésica, na área do sexo, que são energias básicas, né? São energias poderosíssimas, as forças sexuais da alma, né? Então, assim, até o André Luiz perguntou, mas essa contaminação, esses vermes psíquicos, né? Que estão nessas regiões aqui que nós estamos observando, como é que eles surgiram na pessoa, né? Aí o Alexandre começa a explicar, fala, isso aí é a presença dos obsessores, dos vampiros espirituais, das entidades vampirizadoras, que vão se acoplando a essas regiões na pessoa e vão sugando essas energias e vão contaminando com esses bacilos psíquicos. Né? Então, quer dizer, esses bacilos é fruto da convivência com entidades vampirizadoras, que não apenas sugam as nossas forças, como também nos contaminam com essas entidades microscópicas, né? Mas de grande prejuízo que produzem no nosso organismo. Tá ficando claro, pessoal? Ok. Né? Então, a semelhantes vampiros, esclareceu o instrutor, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob a intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Né? Então, o instrutor ele está atribuindo a esses vampiros, né? Dizendo que muitos manicômios estão repletos de entidades que assumem essa personificação de animal, de algum animal, né? Esquecendo temporariamente a sua condição humana, porque esses pacientes estão sob a ação hipnótica dessas entidades vampirizadoras. Tá? Ok, certo. E por que, né, que acontece isso, né? Porque você vê, o passado animal é passado. Deveria ser passado, né? Para nós. Embora nós tenhamos ainda algumas necessidades ainda primitivas mais ligadas ao passado primitivo, né? Mas nós já atingimos a humanidade. Né? Nós detemos a palavra, o pensamento, né? A emoção já mais trabalhada, né? A consciência, o discernimento do certo, do errado, a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, tal. Tudo isso são conquistas, né? Aprendemos a lidar com a mediunidade, tudo isso são conquistas que hoje nós fazemos conscientemente, né? Escolha nossa, né? Busca de melhoria, autoconhecimento, tudo isso nós fazemos conscientemente. Mas quando nós começamos a cair moralmente, quando nós começamos a fazer escolhas ruins,
e agirmos à maneira de animais, na verdade nós estamos fazendo esse caminho de volta ao passado, né? Não é uma exata regressão, porque ninguém regride espiritualmente, né? Mas é como que um recordar de fases que nós já passamos. E que momentaneamente elas voltam a ser a nossa realidade. Digo, volto a lembrar que é temporariamente, né? Então a gente lida com espíritos que perderam a condição de falar, esqueceram como se fala, não consegue nem raciocinar direito, não consegue elaborar pensamentos. E por conseguinte não consegue nem fazer escolhas. Né? Vão precisar da ajuda de outros, ajuda de grupos mediúnicos, né? Assistência espiritual para voltarem, né? Ao patrimônio, assumirem, reassumirem o patrimônio que possuem dentro de si, o patrimônio espiritual que já conquistaram, mas que momentaneamente, né, esse tesouro ficou em custódia, vamos dizer assim, né? Então, são processos dolorosos, mas isso acontece muito, viu? A gente atende muitas entidades nessa condição, né? A Selma Corrêa colocou, nós podemos combater como? Buscando a elevação. Buscando a elevação dos nossos pensamentos, Selma. Né? A elevação das nossas escolhas. Né? O aprimoramento do nosso discernimento, da nossa capacidade de discernir. Vocês todos estão conosco aqui hoje estudando, nós estamos juntos em torno de André Luiz, né? Em torno de Chico Xavier, dessas obras maravilhosas. Nós estamos buscando o quê? O aprimoramento na nossa capacidade de discernir. Buscando o conhecimento elevado. Né? Aprimorando o discernimento entre o certo e o errado, o saudável e o patológico, o justo e o injusto, o nobre e aquilo que é depreciativo, aquilo que é ruim para nós. Né? Nós estamos todos buscando o aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento mental, emocional, não é isso? Né? Então, isso, pessoal, é a maior proteção que nós temos. É como eu estava dizendo, essa é a verdadeira proteção que nós temos. Por isso que Jesus falou, né, no seu discurso profético, nos evangelhos, né, que constam na Bíblia, no seu discurso profético, quando ele falava das mudanças, né, desse momento de transformações que nós iríamos passar, momentos difíceis que nós estamos passando, a transição do planeta, né, ele falou sobre tudo isso num discurso profético. E ele falava assim, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, suba no monte, e não desça para pegar as suas coisas. Ora, lógico, o Emmanuel até fala que Jesus certamente não estava se referindo a um monte como um lugar físico, né? Ele só usou uma imagem. Por quê? Porque, lógico que há lugares onde não há monte, né? Só há planícies, né? Então, diante dessa mudança do planeta, diante desses momentos importantes que nós estamos atravessando, é lógico que Jesus estava se referindo a buscar o lugar mais alto dentro de nós. E qual que é o lugar mais alto dentro de nós? São os princípios elevados que nós cultivamos. São os princípios nobres que nós cultivemos. Vocês entendem? Esse é o ponto mais elevado dentro de nós. Ele fala, ó, suba no monte e não desça para pegar as tuas coisas. Como se fosse, por exemplo, uma catástrofe lá e você busca um lugar mais alto para se proteger, vamos supor, uma enchente e tal, você sobe um lugar mais alto. E não experimenta descer para pegar as tuas coisas, porque a gente quer voltar e eu esqueci minha caderneta, esqueci não sei o que lá, meu smartphone, né? Aí Jesus falou assim, não desça para pegar as suas coisas. O que ele está dizendo? Nesses momentos difíceis que o planeta está passando, nós precisamos buscar o monte dentro de nós.
E não descermos por mesquinharias, por picuinhas, por coisas pequenas, né? Por bobagens, não ficarmos descendo, né? Para pegar as nossas coisas ligadas ao passado, aos prazeres delituosos, aos erros que há séculos a gente está cometendo. Continua no monte, continua no ponto mais elevado, né? Que é o que seria mais, mais seguro para nós, né? Porque como Jesus mesmo, eu gosto de usar muito Jesus porque é fantástico, né? Jesus tem conceitos terapêuticos, né? Toda a vida de Jesus é uma terapia para todos nós, né? Então, é, Jesus, nos seus princípios terapêuticos, né? Muitos, né? Ele foi soltando para nós, assim, se a gente vai estudando o Evangelho, né? Se a gente vai conhecendo frase por frase, vai estudando, vai entendendo a relação com as nossas necessidades emocionais, a gente vai. É uma terapia, uma verdadeira terapia para a gente, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Quando temos pesadelos, o Antônio Jorge colocou, quando temos pesadelos com desafetos, ambos encarnados, ou seja, um sonho brigando com o desafeto. Nesse plano mesmo, o que influencia para que tenhamos esse sonho? Ok, Antônio, veja bem, podem acontecer algumas coisas diferentes, né? Às vezes a gente tem um pesadelo com um desafeto aqui na Terra, né? A gente tem um desafeto aqui na Terra, tem um pesadelo. Por quê? Porque ele é um desafeto. Então, muitas vezes, nós vamos tentar resolver as pendências no plano espiritual. Muitas vezes, nós vamos tentar resolver as pendências no plano espiritual. Então, discussões que a gente começa aqui, frequentemente a gente termina lá no plano espiritual, ou continua no plano espiritual. Entendeu? Então, assim, às vezes também, né? Nós nem chegamos propriamente a encontrar com a pessoa, mas nós ficamos com aquilo no nosso pensamento, né? E o nosso inconsciente vai refletir aquele conteúdo de alguma forma. Aí seria uma explicação menos espiritual, vamos dizer assim, mais relacionado mesmo a nós estarmos trabalhando certos conteúdos, né? Que a gente vivencia durante o dia, tá? Mas é muito comum a gente buscar justamente as pessoas, a gente se desliga do corpo e a pessoa também, a gente vai e se encontra, né? E fica lá discutindo, né? Tentando resolver a questão, de repente, questão afetiva, traições. Nossa Senhora, quantos triângulos amorosos aí ficam à noite tentando se resolver, um acusando o outro acusando um. Aí depois acordam ambos cansados, né? Então isso acontece muito. Ok. A Anaí colocou em uma sessão espírita no centro, na Avenida Paulista, eu fiquei surpresa porque as lágrimas escorriam no meu rosto durante a palestra. Né? Uma sessão, uma palestra, uma reunião de palestra e tal, né? E as lágrimas escorriam pelo meu rosto durante a palestra, mas senti que não era eu quem chorava. Tem uma resposta? É porque se não era você, se você sentiu que não era você, é porque talvez seja médium, talvez você tenha percebido mais alguém próximo a você espiritualmente, né? Que evocava em você alguma emoção, tá? Isso acontece, é até de certo modo comum acontecer isso, né? Muitos médiums falam, né? Que algumas emoções, às vezes é lágrima de emoção, assim, né? Uma coisa boa, às vezes é uma coisa mais triste, mais deprimida. Aí depende do momento, né? Tá?
Ok. A Fátima Xavier colocou: não consigo ser boa com uma pessoa que ajudei, mas só me prejudica. É mais forte que eu. Como posso mudar isso? A pessoa mexe com o meu pior, é muito difícil. É que é difícil, né? As pessoas que ficam nos prejudicando, né? A gente tem uma tendência, né, Fátima, de espelhar a pessoa, né? A gente tem uma tendência de refletir, de espelhar o que ela faz com a gente tem uma tendência de fazer com ela, né? Jesus falou para a gente orar pelos inimigos, fazer do bem aos que nos perseguem, né? Então, aqueles que nos caluniam, né? Ele falou para a gente fazer coisas boas para aqueles que nos fazem mal. É lógico que tendo uma proximidade muito grande das pessoas que nos fazem mal é mais difícil, né? E às vezes não é nem muito produtivo, né? Mas você pode, às vezes, até uma distância estratégica, irradiar coisas boas para essa pessoa, não desejar o mal para essa pessoa, isso já é uma coisa boa, né? Só de não entrar muito na sintonia da pessoa já é bom. Se a gente precisar ter alguma distância, quando a gente percebe que a gente está fraquejando, a gente fica brigando, fica discutindo, às vezes alguma distância é bom, tá? Até porque a gente não dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Tem coisa que eu não dou conta. Então eu preciso saber até onde eu dou conta, até onde eu não dou, né? Então às vezes alguma distância é interessante, mas aí você vai de longe, você vai tentando vibrar bem para a pessoa e tal, né? Porque se é o que a gente consegue fazer hoje, melhor do que você ficar se desgastando e brigando o tempo todo, né? Isso é mais complicado, certo? A Nair sentiu que era sua avó materna. Ah, então. Então, isso pode acontecer mesmo, né? Tá assistindo uma palestra, aí algum parente, né? Está ali, se aproxima, às vezes está feliz com a nossa participação na casa espírita, né? Ou está precisando de ajuda, aí depende da situação, né? A Luciana colocou aqui: estou grávida e desde então sinto uma enorme indisposição, falta de energia e pensamentos negativos e trágicos. Pode ser algum obsessor? Luciana, o fato de você estar numa gravidez, isso por si só já implica em muitas mudanças em você, né? Pelo menos temporariamente, né? Mudanças hormonais, mudanças físicas, né? Até mesmo a sua forma com a gravidez, né? Então você tem que lidar com uma mudança do eu corporal, né? É, alimentação muda, a hora de dormir muda, a hora que vai no banheiro muda, um monte de coisa muda, né? Então isso tudo mexe com as emoções também, né? Isso mexe com as emoções. E essas mudanças, elas são mudanças que interferem também, né? Você falou indisposição, falta de energia, pensamentos negativos, né? Uma coisa que a gente precisa considerar é assim, as mulheres grávidas, elas são muito sensíveis. Inclusive, mediunicamente falando, elas costumam ser mais sensíveis do que normalmente são, né? Então, as mulheres, quando estão grávidas, mediunicamente falando, são mais sensíveis do que normalmente são. Tá? É uma coisa que a gente tem que considerar. E tem que considerar também que a gravidez é uma incorporação de 9 meses, né? A gravidez, a gestação é uma incorporação de 9 meses. Então, mesmo que você não trabalhe como médium, numa reunião mediúnica, na casa espírita, por exemplo, mas você está sendo mãe, você está gerando um espírito, você está com uma entidade ligada a você por 9 meses. Imagina o impacto que essa entidade tem sobre as suas emoções. Por quê? Porque essa entidade tem as emoções dela, tem os desejos dela, por isso que a gente fala que a mulher fica com desejos diferentes, sabe? Porque a entidade vem com gostos diferentes. Eu já vi pessoas que, num certo momento, não suportava nem carne, né? Cheiro de carne e tal. Depois saiu do momento lá, já
né? Voltou a gostar de carne. Então, assim, sofre muita interferência do pensamento do espírito, dos sentimentos do espírito, das energias do espírito, dos gostos do espírito, entendeu? Então, isso pode estar influenciando você também. Você vê que eu falei vários fatores aqui, né? É uma situação complexa. Mas sempre é possível melhorar, pelo menos administrar bem, meditação, oração, leitura, relaxamento, tomar passe, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer que vão nos ajudando a administrar esse impacto, né? Que a gente está recebendo na gestação, tá? Ok. A Elisângela colocou: como podemos nos proteger de obsessores vivos? Pessoas próximas que querem o pior para você, queiram o melhor para a pessoa. Não tem outro caminho, Elisângela. A pessoa quer o pior para você, queira o melhor para ela. Porque se você também quiser o pior para ela, você vai entrar na sintonia dela. Você vai passar a vibrar na mesma frequência que a pessoa está. E aí você vai ficar compartilhando aquela energia que ela envia para você. Você vai ficar recebendo. Porque quando você sai da sintonia, aquilo não nos atinge e fica com a pessoa mesmo. Aquela vibração negativa, tá? Aquela ofensa, né? Ok? Então queira o melhor para ela, né? Certo. Então vamos andar mais um pouquinho aqui. Nós temos uns minutinhos, né? Então aqui estava falando dos pacientes psiquiátricos. Hoje em dia não tem tantos os manicômios, né? Os hospitais psiquiátricos. Hoje em dia eles não têm mais tanto aqueles pacientes eminentemente psiquiátricos no sentido de ter uma esquizofrenia, né? Tem um problema relacionado à loucura mesmo, assim. É, o que a gente vê muito hoje nessas instituições são dependentes químicos, né? Do álcool, as várias drogas aí que são utilizadas, né? Os vários entorpecentes que são utilizados, né? Então, hoje em dia você vê bastante isso. Mudou bastante a população dos hospitais psiquiátricos, né? Até porque com as medicações, com o avanço das medicações, esse paciente propriamente de problemas emocionais, mentais, emocionais, esse paciente está bem medicado, né? Quando ele toma direitinho a medicação, ele consegue conviver em casa.